Boa noite, amados, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amados, isso é um conselho do Senhor para cada um de nós. Bem-aventurado é aquele que está junto com o Senhor, aquele que está na congregação, aquele que estamos orando juntos. A palavra do Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em oração, ali o Senhor estaria com cada um de nós. Então esse é o prazer, esse é a vontade do Senhor, amados. É que nós estejamos unidos em um só pensamento, que estejamos aqui buscando o Senhor Jesus. Amém, amados? E que nós nessa noite venhamos a buscar o Senhor, a nos alegrarmos, a cantarmos hoje os louvores como se hoje fosse o nosso último dia. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, mas o Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, é Ele que nos conduz. Amém? Então vamos nos colocar nossa vida hoje no altar do Senhor, louvar o Senhor e engrandecer o nome do Senhor, amém? Vamos orar, vamos colocar de pé para orarmos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Muito obrigado, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor já se faz presente no nosso meio. Senhor, usa o pregador dessa noite, meu Pai, com uma unção que vem do alto, do Senhor. Usa ele, meu Pai, para que nossos corações venham ser aquebrantados, meu Pai. Fala conosco através da Tua palavra, através dos louvores. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra está com louvor. Graça e paz, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Boa noite a você que está em casa, acompanhando o culto conosco. Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar a Deus. Eu convido você para que louve ao Senhor conosco. Melhorar aqui o negócio aqui para a transmissão nossa aí dos irmãos em casa. Se você está ligado na internet, nós vamos cantar um cântico chamado Abundante Graça, que é o que nos rege aqui na vida da igreja, a graça do Senhor. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote do nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça,
justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote do nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Abundante graça revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Bendito seja. Vamos aplaudir o Senhor pela sua infinita graça. Aleluia. Bendita graça. Bendita graça. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fazemos de coração para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos queridos. Estamos precisando de gente para nos ajudar a tocar, a mexer no som, a estar aqui cooperando conosco. E estamos orando para que Deus aviva a obra dele em nossa igreja. Você que está em casa, Deus abençoe você com muita saúde. E que você tenha tanta saúde que seja grato o suficiente para juntar-se a nós em louvor e adoração. Irmãos, que coisa maravilhosa é você no ajuntamento da igreja poder render ao Senhor graças em reconhecimento ao que Deus nos faz. Deus nos dá saúde, Deus nos dá o privilégio de sermos chamados seus filhos, Deus nos dá condições. Com tanta gente desempregada, tem tanta gente também dentro da igreja empregada, louvado seja Deus. Tanta gente que está duro, sem grana, mas graças a Deus tem tanta gente na igreja que Deus tem abençoado. Então você que é abençoado, você que tem sido abençoada, é um dia na semana, um dia só, uma quinta-feira. Traga alguém para ouvir a palavra de Deus. Eu estava agora com os irmãos na porta, falando sobre as pessoas aqui ao redor nosso em depressão, gente pensando em morrer, gente pensando em ir para a terceira ponte, fazer uma bobagem, tem gente pensando em ir aqui pagar 12 e pular de lá. Nós temos a solução é Cristo. Então você que está em casa, eu sei que é cansativo, quinta-feira já está todo mundo no declínio. Nós estamos desde segunda-feira, irmãos, num culto abençoado, numa jornada de oração. Deus tem nos abençoado aqui, Ele tem nos renovado aqui. E eu falo com você que está em casa agora, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vem adorar a Deus enquanto é possível, irmãos. Não perca essa oportunidade, porque o tempo de adorarmos a Deus é o tempo chamado hoje. E a palavra que nós vamos estudar nos próximos domingos é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus, e o nosso estandarte nessa igreja é a palavra de Deus. Você é curado, você é santificado, você é liberto pela palavra de Deus. Nós não estamos preocupados aqui com entretenimento. Essa parte da distração é outra parte. Nós queremos nos distrair também, mas enquanto temos liberdade, nós queremos Cristo, queremos a palavra do Senhor. Por isso, você que aqui está, você que está em casa, fique ligado na programação da nossa igreja. Nós temos aí nosso canal no YouTube, Igreja Batista Renovada em Itaparica, preocupando-nos em colocar ali um cardápio para todos os gostos. Então alimente-se da palavra genuína, que é a palavra de Deus que nós temos colocado ali em nosso canal. Nós que estamos anunciando já, você que tem filho adolescente, nós vamos ter aqui uma ministração no templo para pais de adolescentes. Então você que quer participar, você me dê o seu nome, inscreva-se comigo, porque você que tem filhos entrando na adolescência, ou já adolescente, você precisa atualizar, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Esse sistema caído está jogando pesado com os nossos filhos, e você como pai, você como mãe, você precisa estar ligado para que o seu filho não seja uma vítima, e por consequência você também, pai. Nós vamos ter esse curso aqui para pais, e você não vai pagar nada. Você vai ter o privilégio de vir aqui e ser abençoado. Amém? Pastora Rita, mensageira nessa noite, sem perda de tempo, nós vamos dar ouvidos ao que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Boa noite, amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Bom, vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 3.
Amém? Nós vamos ler os versículos 1, 4, 5 e o 6. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. No versículo 4. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Bom, amados, eu não sei se você já assistiu algum filme ou leu algum livro que ele vinha assim, baseados em fatos reais. E, bom, eu já vi muitos filmes e muitos livros baseados em fatos reais. E a Bíblia, ela é baseada em fatos reais, fatos que aconteceram. Fatos esses que estão na palavra de Deus, para que nós possamos, aproveitar, para que a Bíblia possa nos ensinar, possa direcionar também as nossas vidas. Bom, e a finalidade dessa pregação de hoje é justamente falar ou trazer um pouquinho, estimular os cristãos a terem mais confiança no Senhor, a colocarem diante do Senhor as suas tribulações, os seus desertos, os seus problemas, colocando tudo nas mãos do Senhor. E nós vamos aprender hoje com esses 3 homens da palavra de Deus que nós conhecemos, nós que somos evangélicos, temos um costume, e há não muito tempo atrás o pastor até pregou sobre isso. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida destes homens. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus criador, é um Deus que criou todas as coisas, é o Deus do impossível, a medicina, a biologia, a física, a química, tudo está em suas mãos. E Ele pode fazer do impossível se tornar possível nas nossas vidas. E Ele pode nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo não está sendo fácil. Como o pastor mesmo disse, a gente estava comentando a quantidade de pessoas que estão em depressão, a quantidade de pessoas que estão tirando a própria vida, a quantidade de pessoas que não estão colocando, infelizmente, a sua confiança no Senhor. E quando nós não colocamos a nossa confiança no Senhor, com certeza nós vamos ter alguns problemas na nossa vida. Mas quando nós colocamos, não é que nós não vamos ter tribulações, porque o próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Nós vamos ter as nossas aflições, mas nós temos a certeza do Senhor que está conosco nas nossas aflições, que é o Senhor Jesus. Bom, e aí, primeiro nós vamos começar com o nome, com o nome deles em judeu, que o nome de cada um desses 3 homens já fala muito para as nossas vidas. Ananias significa o Senhor é gracioso. Você pode imaginar, o Senhor é gracioso. Olha que coisa linda. Você tem um nome que expressa uma das qualidades de Deus. Misael, quem é igual a Deus? Não há nenhum outro Deus que se compare ao nosso Deus. Não há sequer, não existe Deus nenhum que se compare ao nosso Deus. Só existe um único Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Azarias, o Senhor ajuda. Quantas pessoas não gostariam de ter esse nome hoje, O Senhor ajuda. Mas esses 3 homens, para eles trabalharem, eles estavam ali na Babilônia, para eles trabalharem no governo do rei Nabucodonosor, eles tiveram seus nomes mudados. Então passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual nós conhecemos tanto. Bom, e aí você pode ver que na vida desses homens, logo no primeiro capítulo de Daniel, já vem falando sobre eles.
e já vem falando de uma característica muito forte destes homens. Ele fala ali que estes homens, eles tinham o firme propósito de não se contaminar. Então, estes homens, e mais Daniel, tinham firme propósito no seu coração de não se contaminar. E hoje nós vemos, e muitas vezes a gente escuta pessoas falando quanto a igreja tem se parecido com o mundo. A igreja, ela tem que a todo momento se distanciar mais e mais do mundo. A igreja, ela não pode se contaminar com aquilo que está no mundo. A igreja tem que ser separada. A igreja tem que ser, nós temos que ser, e o Senhor quer assim, nós vamos ver na palavra de Deus, que o Senhor quer que nós sejamos separados. Então estes homens, eles escolheram não se contaminar com o manjar que no palácio existia e também o vinho. Por que eles não queriam aqueles manjares e aqueles vinhos, né, que eram tomados ali? Porque eles sabiam que eram oferecidos a deuses estranhos. Eles sabiam que aquilo ali não era algo que vinha ou era oferecido a Deus, mas era oferecido a deuses estranhos. E aí você pode conferir lá no primeiro capítulo de Daniel, que esses 3 homens, mais o nosso amado Daniel, eles queriam o firme propósito de não se contaminar. Por quê? Porque eles queriam agradar a Deus. Então eles queriam a todo custo agradar o Senhor. E eles não iam considerar nada que pudesse afastá-los do Senhor. Então o que é isso? Para que a gente possa ter a graça e a presença de Deus. Não se contaminar com os manjares do mundo, não se contaminar com o vinho que tem no mundo. Isso aí, né, a gente pode dizer tantas outras coisas. Quantas pessoas hoje têm se contaminado através da própria internet? Quantas pessoas têm se contaminado através também dos veículos de comunicação? Então nós precisamos, até mesmo isso, nós precisamos saber aquilo que nós assistimos e aquilo que nós assistimos. Eu lembro que um tempo atrás eu estava ali assistindo uma série. E aí, de repente, eu comecei a notar que eu estava mudando o meu palavreado. Eu estava usando umas palavras que não faziam parte do meu vocabulário. E aí eu comecei, aquilo me despertou quando eu vi. Na minissérie eu comecei a ver que eu estava exatamente falando da forma que eles estavam falando lá. E eu comecei a filtrar. Então agora eu não assisto todas as coisas. E aí eu filtro aquilo que está trazendo, que vem com palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, que vai nos afastar do Senhor. Eu comecei então a tirar isso da minha vida. Então é isso que a gente tem que fazer. Para agradar a Deus, a gente tem que tirar algumas coisas que vão nos contaminando, vão contaminando a nossa alma. Bom, e estes 3 rapazes, diz a palavra de Deus, Daniel 1,17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Quer dizer, você não perde por você não se contaminar com as coisas do mundo, porque aí você vai ter uma inteligência, uma sabedoria que vem do alto. Você vai ter uma inteligência que vem de Deus. Deus vai dar essas coisas para nós. Vai dar também sonhos, vai nos dar visões do mundo que está por vir, ou mesmo das coisas que podem, né, que Deus nos revelar das coisas que estão acontecendo aqui nesta vida. Então tudo isso nós vamos ter quando nós paramos de nos contaminar com as coisas do mundo. E ele fala bem aqui em Daniel 1,20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntar, achou-os 10 vezes mais doutos do que a todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Então, aqueles 4 homens, eles eram mais inteligentes, mais entendidos, mais doutores de todas as coisas do que todos os magos e encantadores que tinham ali no governo, no reinado de Nabucodonosor. Então, amados, o propósito de Deus sempre foi ter o seu povo separado.
Um povo separado, um povo que não é igual ao mundo, um povo que é diferente, um povo que leva a luz em meio às trevas, um povo que não se contamina com as coisas do mundo. Bom, lá no Antigo Testamento, em Êxodo 19, 5 e 6, você pode conferir em casa, você vai ver a vontade de Deus de ver o seu povo separado. Eu escolhi 1 Pedro 2,9, que fala também sobre isso, porque é mais atual para as nossas vidas. Não que a Bíblia no Velho Testamento não seja atual, mas para aquilo que a gente está vivendo hoje. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por que nós temos que ser separados? Porque nós vamos anunciar as grandezas de Deus. Nós vamos anunciar as grandezas do nosso Senhor Todo-Poderoso. E nós não podemos fazer isso se nós estamos contaminados com o mundo. Bom, mas existem alguns passos que a gente tem que dar para a gente ser um verdadeiro vencedor. Porque na realidade as pessoas hoje querem ser vencedores. Nós vamos também começar a série de estudo e a palavra de Deus diz que o Senhor escreveu: ao vencedor eu darei. Então nós todos queremos ser vencedores. Imagine a gente ser vencedor em meio a toda essa tribulação que o mundo está passando. Porque Deus, Ele não vai nos tirar da tribulação, mas Deus, Ele vai nos salvar em meio à tribulação. Então a gente tem que dar alguns passos para a gente conseguir sair da fornalha em que nós estamos para a vitória, que é o tema da nossa mensagem. A primeira delas, nós temos que ter integridade espiritual. Então, neste capítulo que nós descrevemos aqui, no capítulo 3 que começamos a ler, Nabucodonosor fez uma estátua. Tinha mais ou menos 30 metros de altura, falando na linguagem para nós, e 3 metros de largura. E ele falou que ao som de qualquer música, todas as pessoas deveriam se prostrar e adorar a estátua. Na realidade, Nabucodonosor, ele estava querendo ele ser adorado. Nós acabamos de cantar um louvor que nós nos prostramos e adoramos ao nosso Deus. Nós nos prostramos diante do Senhor. E a consequência para isso, daqueles que não iam adorar, seria que eles seriam lançados vivos na fornalha de fogo ardente. Isso é, eles seriam queimados vivos. E esses 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante das ameaças do rei. Mesmo que em face a perder a sua própria vida, eles ali se colocaram e falaram: nós não vamos nos prostrar e nós não vamos adorar deuses estranhos. Por quê? Porque eles conheciam a palavra de Deus. Está aí a grande diferença para que a gente seja um vencedor. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que andar na prática da palavra de Deus e nos comportar de acordo com a palavra de Deus. Isso é ter integridade espiritual. E olha só, estes homens, eles conheciam, como eu falei, a palavra do Senhor. Em Êxodo 20, nós vamos ler do versículo 2 a 4. Eu já separei os versículos aqui, mas se você quiser anotar e conferir em casa. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só, da onde Deus os tirou. Do Egito, da casa da servidão. Então nós podemos agora voltar à servidão. Deus nos tirou do mundo, nos trouxe para o seio da sua igreja. Há a possibilidade da gente voltar só se a gente for bobo, voltar para a servidão, voltar para o pecado, voltar para o domínio da carne, voltar para tudo isso. Não, a gente tem que se afastar cada vez mais dessas coisas. E o Senhor continua: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus e na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso.
Então Deus é um Deus zeloso. Então Deus não quer que a gente se curve diante de outros deuses ou coloque outros deuses em nossas vidas. E muitas vezes nas nossas vidas nós vamos passar por situações que vai nos confrontar com a palavra de Deus. O que nós temos que fazer é seguir a prática da palavra de Deus e nos esquivar cada vez mais do pecado. E as nossas atitudes é que vão dizer isso. Nós nos comportamos exatamente como a palavra de Deus tem que ser. Não tem um cântico que diz que eu quero andar. Eu quero ser como o Senhor Jesus. Nós queremos andar como o Senhor Jesus andou aqui nessa terra, dando exemplo, sendo exemplo para as pessoas. Então nós precisamos para isso ter um compromisso firme com o nosso Deus, ter um compromisso firme com a palavra do nosso Senhor, não adorar deuses estranhos. E às vezes a gente pensa em deuses estranhos só nas imagens de escultura. Não. Nós podemos ter um filho e transformar ele num ídolo, nós podemos ter um trabalho e transformá-lo em um Deus para nós, nós podemos fazer, às vezes, de um sonho, um ideal e um ídolo para as nossas vidas. Então, deuses estranhos no nosso meio, nós não podemos permitir, nós temos que adorar ao único e suficiente Deus para as nossas vidas, que é o nosso Senhor Deus. Então, mesmo em custa de muitas vezes a gente perder dinheiro, a gente perder benefícios, a gente perder amizades, mas nós temos que honrar a nossa palavra para com o nosso Deus. Então, nós nunca devemos adorar deuses estranhos em nossas vidas e não negociar jamais a nossa fé. Eu gosto muito do versículo da palavra de Deus de Hebreus, que fala que aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer neles. Então eu não quero jamais retroceder na minha fé, eu quero ir adiante. Eu quero um dia, quando o Senhor Jesus voltar, eu subir com Ele. Eu quero chegar para o Senhor Jesus e um dia poder abraçá-lo. Então eu não vou negociar a minha fé, eu não vou negociar a prática da palavra de Deus, nem tudo que ela contém para a minha vida. Então, o nosso compromisso sério é com a palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo com o risco de perderem as suas vidas, eles não negaram, eles não se dobraram diante da estátua que fez Nabucodonosor. Então, nós temos sempre que ser fiéis à palavra do Senhor. Então, o primeiro passo é integridade espiritual. O segundo passo é fé em Deus. Então, quando eles disseram ali, eles estavam convictos da sua fé no Senhor, convictos de que Deus os salvaria. E se Deus não os salvasse, eles morreriam, convictos da sua fé. Olha o que diz a passagem nos versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, com o risco da morte, e eles ali convictos da sua fé, eles não se dobraram, não se curvaram diante da estátua e nem adoraram, porque eles tinham convicção de quem eles eram. Eles sabiam de como o Senhor Deus pensava a respeito daquelas coisas. Como nós lemos lá, eles não deveriam adorar, nem se encurvar, nem fazer imagem alguma e adorá-las. E eles estavam ali cumprindo a palavra do Senhor, seguindo as sagradas escrituras. Então é a mesma coisa.
nós temos que fazer. E muitas vezes, diante de um pequeno problema, aí nós começamos a murmurar, nós começamos a falar, por que eu saí lá do Egito, né? Não foi assim que ficaram 40 anos no deserto? Por causa da murmuração, porque não conseguem enxergar aquilo que Deus tem feito, não conseguem ver aquilo que Deus está fazendo. E olha que lá no Egito caía maná do céu, não é? Vinha uma nuvenzinha para cobrir, e as roupas não se estragavam, e o povo está murmurando. Em meio a essa pandemia, a gente devia guardar a nossa língua, fechar a nossa boca, porque nós não sabemos qual é o intuito de tudo isso. Nós não somos conhecedores de nada, nós não sabemos de nada. Sequer a inteligência de Sadraque, Mesaque e Abidnego nós temos. Então nós deveríamos ficar quietos, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus por todas as situações de nossas vidas. Porque não importa o tamanho do problema que nós tenhamos, o que importa para nós é o tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é gracioso, Ele nos ajuda, Ele nunca deixará de proteger o seu povo. Então nós precisamos entender isso. E como nós falamos, o segundo passo é fé em Deus. E você lê na palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus, e o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. É pela fé que nós temos que viver, é pela fé que nós temos que avançar, é pela fé que nós vamos galgar os degraus do cristianismo, da nossa vida cristã com Deus. Terceiro passo, declarar a nossa confiança em Deus. Foi exatamente isso, aquilo que eles fizeram nos versículos que nós lemos. Após eles manterem a sua integridade espiritual, a fidelidade e a fé em Deus, estes homens ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego, declararam com suas bocas a confiança que eles tinham no Senhor nosso Deus. Eles falaram ali, né, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem servimos pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. E se não, nós vamos para a fornalha, porque nós sabemos que estaremos num lugar melhor. Mesmo ameaçados de morte. Quantos de vocês têm sido ameaçados de morte hoje? Quantos de nós temos sido ameaçados de morte? Nenhum. Graças a Deus. Graças ao nosso Deus. Mas se vier uma perseguição, quantos de nós vamos estar firmes e vamos declarar que Deus é o nosso Deus e não vamos negá-lo? Quantos de vocês têm aplicado a sua vida à palavra do Senhor todos os dias, meditado nessa palavra, orado ao Senhor, buscado a sua presença, invocado o nome do Senhor? Quantos? Ou será que acordamos, fazemos uma oração leve? Você acha que uma oração leve vai te guardar no dia mau? Quando você olha para a vida de Daniel, e ali a Bíblia só fala das 3 vezes que ele orava o dia, mas eu imagino Daniel orando 2, 3, 4 horas ao dia, e aí quase ocupa o dia inteiro. E muitas vezes a gente ora 5 minutos, 3 minutos e achamos que está bom. Já estamos prontos para a batalha. Será? Será que realmente nós estamos prontos para a batalha com 3 minutos de oração? Será que com 3 minutos de leitura bíblica e meditação nós vamos conseguir dizer, na hora da perseguição, eu prefiro a morte a negar o nome do Senhor Jesus? Pois foi isso que eles fizeram. Eles preferiram a morte, a serem lançados na fornalha, do que negar o nome do Senhor Jesus. E nós sabemos que grande parte dessa força que a gente, que a gente vem estimulando a cada um de nós, vem do compartilhar, vem de ouvir a palavra de Deus, vem de estarmos juntos, nos fortalecendo a cada um. E quando nós ficamos separados, nós ficamos sós, né? E eu não sei se vocês já ouviram, eu lembro de uma vez, eu acho que eu já até contei aqui, sobre um pastor. Ele pastoreava uma igreja e de repente ele começou a notar que um dos seus fiéis não estava comparecendo ao culto. E ele perguntou à esposa dele: o que está havendo? Pastor, ele está lá em casa, diz ele que agora ele vai cultuar o Senhor em casa.
E era lá nos Estados Unidos, né? Você sabe que lá nos Estados Unidos, naquela época de neve, faz muito frio. Então o pastor resolveu ir até a casa daquele homem. Chegou lá, bateu na porta e ele pegou, olhou, né? Já olhou para o pastor, já ficou com medo. E convidou o pastor a entrar, já esperando todo o sermão que o pastor ia fazer. O pastor sentou ao lado dele, do lado da lareira, e aí o pastor foi lá e pegou daquele carvãozinho e colocou do lado. Aí foi passando o tempo, o carvãozinho sozinho, o que aconteceu? Apagou. E o pastor, quando o carvão apagou, falou: foi bom estar aqui com você, e foi embora. Quando o pastor está saindo da porta, ele falou: pastor, eu entendi, próximo culto eu estarei lá. É assim. Quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos porque somos um em Cristo. Quando nós ficamos sós e achamos que estamos louvando a Deus, adorando a Deus sozinho, nós estamos, infelizmente, morrendo espiritualmente. Então nós não podemos fazer isso nas nossas vidas. Antes, sermos como este homem, na hora da perseguição, na hora que não é para se dobrar diante de um outro Deus, não se dobrar, mesmo com o risco da própria vida, de perder a própria vida. Bom, lá em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, se você ama a vida, você vai comer do fruto da vida. Se você ama a morte, você vai comer do fruto da morte. Bom, amados, e quais são os resultados dessa confiança que nós temos no Senhor? A primeira delas é a presença de Deus. Olha, no versículo 25 diz assim a palavra do Senhor: disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é que estava lá? O anjo do Senhor. Podia ser até o próprio Senhor Jesus, numa teofania, né? Que é a aparição do Senhor Jesus, fora da época em que o Senhor Jesus veio ao mundo, porque ele existe desde a fundação do mundo, mas ele estava ali, protegendo quem? Os seus servos fiéis. Deus estava ali, Deus protegerá os seus servos que são fiéis, os seus servos que não negam o seu nome, os seus servos que não se amedrontam diante de qualquer circunstância, mas eles estão servindo a Deus, buscando a presença de Deus, e eles a terão, porque o 4º homem estava ali junto com cada um deles. Então nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. Não é Deus que precisa da nossa presença, somos nós que precisamos da presença do Senhor para que Ele nos livre de todo o mal. A outra coisa que a gente pode ter também, tendo confiança em Deus, é a libertação. Olha o que diz o versículo 20 e 21. Diz assim: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançarem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas no versículo 25, nós vemos ali que estes homens estavam soltos. Então a única coisa que se queimou ali foram as ataduras. E muitos de nós precisamos que o Senhor queime essas ataduras. Por que muitas vezes precisamos passar por uma tribulação? Para Deus queimar tudo em nós que não agrada a Ele. Então, e para que nós estejamos livres dos vícios, livre do domínio da carne, livre das coisas ruins desse mundo, para que Satanás não encontre ali uma oportunidade, uma brecha que nós damos e ele entre. Então, ali a única coisa que se queimou foram as ataduras, e aqueles homens passeavam livres ali em meio ao fogo, junto com o 4º homem. Bom, então Deus ele quer também nos libertar, quer nos libertar de todas as coisas que não agradam ao Senhor.
Bom, e Deus também, ele é glorificado. No versículo 28, então, depois que Nabucodonosor vê tudo aquilo, que chega ali à porta, manda chamar, que vê que eles não estão se queimando e chama-os para fora. Então Nabucodonosor glorifica o nome do nosso Deus. Ele diz, então, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem, a adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha só que coisa tremenda, quando nós nos mantemos firmes na nossa fé, na nossa confiança no Senhor, as pessoas vão ver nós passando pelas tribulações, vão ver nós saindo das tribulações e vão glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eles vão ver que nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus que livra, um Deus que liberta, um Deus que se faz presente nas nossas vidas quando nós confiamos nele. Bom, aí ele fala também, outra coisa que a gente precisa ver, lá no versículo 30, estou correndo um pouquinho, porque já vi aqui 10 para as 9. Então, o que a gente está vendo ali? Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Então o servo de Deus também exaltado. Você viu que esses 3 homens foram retirados da fornalha e aí eles receberam ainda mais do que eles tinham. Porque é assim, Deus exalta as nossas vidas. Deus exalta, diz a palavra de Deus, os humildes. Quem é humilde? Aquele que se rende diante da presença do Senhor, aquele que não nega ao Senhor, aquele que se coloca diante da sua presença. Então eu pergunto para você, vale a pena ser fiel ao nosso Deus? Vale a pena confiar no nosso Deus? Para mim tem valido muito a pena. E eu creio que também para cada um de vocês tem valido a pena. Porque Deus, Ele nos tem ajudado, nos tem direcionado as nossas vidas e tem nos guardado para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. E para concluir essa mensagem, se você quiser ser vitorioso em meio às tribulações, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abidnego, tenha um propósito firme de não se contaminar. Tenha integridade espiritual, seja sempre fiel à palavra de Deus, tenha fé em Deus, não deixe nada tirar a sua fé. Que a sua fé possa aumentar a cada dia mais. Se ela é pequena, peça a Deus que aumente a sua fé, mas Ele vai dar situações na sua vida para que sua fé aumente. Declare sua confiança em Deus. Então você poderá desfrutar da presença de Deus, ser liberto, Deus será glorificado, e Ele também, o nosso Deus, te exaltará. Amém, igreja? Então que nessa noite você possa meditar na palavra do Senhor. Eu sei que Deus, Ele nos mostra algumas coisas, mas você também pode, Deus pode te revelar ainda mais. Basta que a gente se coloque debaixo da tua potente mão, que a gente medite na sua palavra, mas não apenas medite, pratique a palavra de Deus, procure valorizar, honrar a Deus em todas as coisas que está na sua palavra. Tente seguir, porque nós aqui precisamos a cada dia crescer em Cristo. Nós não precisamos ficar estacionados, mas nós podemos a cada momento crescer em Cristo. O pastor estava falando ali que lá no céu vai ter diferença, e existe, a palavra de Deus diz que vai ter diferença na luminosidade das estrelas. Por quê? Porque uns largaram tudo e foram lá e fizeram a obra de Deus.
meio em risco de perder a sua própria vida. Outros apenas aceitaram o Senhor Jesus e ficaram ali na média. Então, no céu, ninguém vai sentir inveja um do outro, porque no céu não terá inveja, mas existirá no céu diferença do brilho de cada estrela, assim como nós vemos no céu que existe diferença no brilho das estrelas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, queremos colocar nossas vidas no Teu altar e queremos te pedir, meu Deus, que a gente não venha se contaminar com nada desse mundo, Pai. Que busquemos realmente, Senhor, meditar na Tua palavra, nos envolver, Senhor, com os trabalhos da Tua igreja, fazer, Senhor, a Tua obra, Pai. Buscar a Tua face, buscar a Tua presença, nos colocar sempre, meu Deus, diante do Teu altar, porque nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer, e se existe alguém que pode nos livrar, é o Senhor nosso Deus. Por isso, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido às nossas vidas, e nos colocamos, Senhor, a Teu dispor, Pai. Envia-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode fazer o